falar sobre divisão de números racionais, beleza? Vamos ficar todo mundo ligado aí que nossa aula já vai começar. Primeiro, o que a gente vai ver? Como é que a gente pode operar a divisão de números racionais? Primeiramente, a gente vai poder fazer isso de duas formas: dos racionais na forma de fração e de número decimal. É isso mesmo. Não se assustem, a gente vai trabalhar com essas duas formas, beleza? Vamos primeiro começar com os racionais na forma de fração. Vamos lá. Na divisão de racionais na forma fracionária, a gente vai fazer o quê? Dividir o número racional por outro, multiplicando o primeiro pelo inverso do segundo. Vai acontecer uma multiplicação? Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui para vocês. Por exemplo, se eu tenho 3 chocolates e eu quero dividir esses 3 chocolates em pedaços de tamanho meio, dividir eles à metade, dividir em pedaços de meio chocolate. Isso vai dar quantos pedaços? Primeiro vamos observar aqui 3 chocolates, vamos fazer 3 retângulos aqui, tá? 3 retângulos, tá um pouquinho descido aí, mas vamos fazer de conta que esses chocolates todos são do mesmo tamanho. Eu quero dividir isso em meio, dividindo ao meio, dividindo em pedaços de meio chocolate. Quantos pedaços a gente vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. Então, a gente vai fazer uma multiplicação. Então, eu vou conservar o primeiro número, que é aquele 3. Seria a mesma coisa que 3 sobre 1. E vou multiplicar, não estranhem, é realmente uma multiplicação. E inverter esta fração. A Proivana já ensinou para vocês que o inverso de um número basta trocar as posições de numerador e denominador. Vai ficar 2 sobre 1. E aí, como nós já sabemos, então eram esses 6 pedaços que a gente tinha visto aqui. Então, é realmente isso daí. Na divisão de número racional por outro, a gente vai pegar o primeiro e vai mantê-lo e vai multiplicar pelo inverso do segundo, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui eu vou conservar os 2/3, vou multiplicar e inverter o segundo. Vai ficar 5 sobre 1. E aí a gente vai fazer as multiplicações, numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. 10 terços. Vamos para outro exemplo. Conservando a primeira fração, 3 quartos, e multiplico pelo inverso da segunda, 3 sobre 1. Preste bem atenção que aqui aconteceu uma coincidência desses numeradores aqui serem 1, mas isso não é uma regra, tá? Então a gente vai fazer 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. Beleza. Vamos para outros exemplos que vão aparecer aqui no canto. E, por esse motivo, eu vou precisar apagar esses valorezinhos aqui, tá? Vamos só repetir aqui, para ninguém ficar perdido. Eu tenho 2/3 vezes 5 sobre 1. Isso vai dar 10 terços, tá? E aqui eu tenho 3 quartos vezes 3 sobre 1, que deu 9 quartos. Eu fiz um pouco mais rápido porque a gente já tinha visto. Foi para pagar o cálculo que tinha aqui nesta lateral. Então agora a gente está vendo aqui desse lado uma fração agora que o denominador não é 1 aqui, tá? Como a gente tinha visto anteriormente. Então a gente vai conservar essa primeira fração, 1/3, vai multiplicar, vai trocar isso daqui
e inverter a segunda fração. Vai ficar 3 sobre 2, tá? Gostaria de lembrar-vos para não confundir inverso com o oposto. Inverso é trocar as posições de numerador com denominador. Oposto é aquele que está do outro lado da origem, que na prática a gente troca o sinal. Beleza? Aqui vai dar 1 vezes 3 em cima vai dar 3. E embaixo 3 vezes 2 vai dar 6. Diferentemente dessa primeira coluna aqui, os resultados já estavam irredutíveis, ou seja, o mais simples possível. Já aqui, a gente pode simplificar essas frações. A gente pode dividir esse numerador e esse denominador por 3. E aí a gente vai ter o resultado meio, ou 1/2, como algumas pessoas falam. Mas o fato é que a gente vai precisar sim fazer essa simplificação. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho 25 sétimos dividido por 10/35. Eu vou conservar a primeira fração, 25 sétimos, e vou multiplicar invertendo a segunda. Vai ficar 35 décimos. Só que observem aqui agora. Por que esta primeira coluna do lado esquerdo, o que é que ela tem diferente do lado direito? Como vocês puderam perceber aqui, o resultado já estava irredutível, já estava simplificado. Aqui eu consegui simplificar, mas eu poderia ter feito algo que fosse um atalho, que é o que nós chamamos de cancelamento. O que quer dizer o cancelamento? Vamos falar disso agora. O cancelamento é como se fosse uma simplificação antecipada. Vamos mudar aqui a cor da nossa canetinha para eu poder mostrar para vocês aquela simplificação. Por exemplo, aqui a gente já chegou no resultado meio, mas a gente poderia ter feito da seguinte forma. Eu poderia ter dividido esse 3, dividindo ele por 3. E se eu dividir esse 3 aqui também por 3, ele ia ter resultado 1, que é o que eu estou circulando aqui para vocês. E aí ia ficar assim, 1 vezes 1, que é esse 1 aqui de cima no numerador, e esse 1 vezes esse 2 aqui, que era esse 2 aqui embaixo. Quando a gente faz o cancelamento, é como se a gente estivesse simplificando antecipadamente, ou seja, a gente não passa por esse processo daqui, tá? E onde é que isso vai ser benéfico? Talvez vocês pudessem estar pensando aí, eu vou preferir fazer a multiplicação e deixo para simplificar depois. Isso também é possível, mas observe nesse exemplo aqui de baixo. Se eu fosse fazer 25 vezes 35, eu nem sei quanto que dá isso aqui de cabeça, eu teria que fazer a conta. 7 vezes 10 dá 70. Isso aqui é fácil. Mas isso aqui daria um número no numerador, um pouco grande, e 70 no denominador. Provavelmente eu teria que simplificar essa fração diversas vezes. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar esse 7 e o 35, ambos dividindo por 7. Eles dividem por 7. E eu vou colocar aqui as respostas. 7 dividido por 7, 1. Vou até circular aqui. E 35 dividido por 7 vai dar 5. Beleza. Ainda consigo fazer algum tipo de simplificação? Consigo fazer essa simplificação com o 25 e o 10. Mas eles podem ser divisíveis por quanto? Por 5. Se eu dividir esse 10 por 5, vai dar 2. Observe que eu estou agora anotando só os resultados. E 25 dividido por 5 vai dar 5. E olha que interessante. Olha esses círculozinhos aqui que eu acabei de fazer. Esses serão os resultados, os números que eu teria que multiplicar para obter o meu resultado. Ou seja, eu vou ter 5 vezes 5, 25, tá? E 1 vezes 2, 2.
Olha que legal para essa fração que agora está escrita de verde. Ela já está irredutível. Se eu fosse fazer aquele número grande que estava sobre 70, eu teria que dividir diversas vezes até chegar neste resultado, nesse 25 meios, tá? Então, observe como esta simplificação antecipada, que eu estou chamando ela assim, que na verdade é o cancelamento, ele vai facilitar a nossa vida. Nesse lado aqui da esquerda, eu não consegui simplificar antecipadamente, ou seja, eu não consegui cancelar. Mas muitas pessoas ficam com dúvida nessa parte do cancelamento. E aí, como é que eu vou cancelar? Beleza, vamos tirar mais dúvidas sobre o cancelamento. Primeira coisa que eu queria mostrar e chamar bastante atenção para vocês é isso daqui, ó. A gente só pode fazer cancelamentos na multiplicação. Só, exclusivamente na multiplicação. Não posso fazer na adição nem na subtração. Então vamos lá. Vamos para os primeiros exemplos. Observe aqui. Os exemplos A e B eu tenho multiplicações. Os exemplos C e D eu tenho divisões. Mas você disse que o cancelamento só funciona na multiplicação. Óbvio, mas nos exemplos C e D, quando eles se converterem em uma multiplicação, é que eu vou cancelar. Eu não vou fazer esse cancelamento no formato de divisão, não. Vamos lá. Como é que vai ser isso daqui? Primeiro, eu vou dividir aqui, ó. 4 eu sei que dá para dividir por 2, 32 divide por 2, mas também divide por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. E eu vou sempre colocar os resultados, tá? Mas eu tenho que lembrar, esse 4 foi dividido por quem? Por 4. Porque esse 32 tem que ser dividido por 4. 32 dividido por 4 vai dar 8. Beleza. 9 e 27 dá para dividir por quem? Por 3, mas 9 vezes 3 também é 27. Então, esse 27 também divide por 9. 9 dividido por 9 dá 1. 27 dividido por 9 dá 3, porque 3 vezes 9 é 27. Então, o que é que sobrou aqui? Sobrou apenas esses números aqui que eu estou circulando agora, que são os resultados dessas minhas simplificações. Então, 3 vezes 1 dá 3, 8 vezes 1 dá 8. E esse resultado já está irredutível. Observe a praticidade disso. E aí muitas pessoas ficam, eu não entendi direito. Como é que eu vou ter que fazer isso daí? Esse cancelamento é muito complicado. Eu vou dar preferência por multiplicar e simplificar depois. Talvez se eu fosse fazer isso, eu iria usar todo esse espaço que eu estou mostrando para vocês aqui e simplificar para obter um resultado aqui no final. Coisas que eu não estou fazendo nesse momento. E aí, o que é que vocês acham? Vamos lá, vou dividir aqui. Eu vou pegar o 13, eu vou até repetir aqui para não ficar um pouco embolado. Então a fração é 13/45 vezes 19/26. Beleza, só fiz repetir, tá? Observe que aqui já está multiplicando, eu só posso fazer cancelamentos na multiplicação. Então, esse 13 e o 26, 13 é primo, só divide por ele mesmo. Mas 26 é o dobro de 13, então se eu dividir por 13, esse vai dar 1 e esse vai dar 26. E 19/45 não dá para simplificar, porque 19 é primo. E aí o que é que eu faço? Eu só vou simplificar. Não necessariamente eles precisam ser cancelados aos pares assim, ó. Tem que ser a primeira fração e a segunda fração na totalidade. Não, pode ser apenas o numerador de uma fração com o denominador de outra fração. Beleza? Vamos lá? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou multiplicar esse 1 vezes o 19, que dá 19, e o 45 vezes o 2, que dá 90. E se você fizer os cancelamentos corretamente aqui,
esta fração já vai dar irredutível, tá? Mas preste bem atenção, às vezes você não esgota o cancelamento aqui, mas às vezes você consegue cancelar e aqui depois o resultado você vai precisar cancelar mais uma vez. Como assim? Aqui voltando para esse exemplo A, se vocês observarem o 4 e o 32, eu dividi por 4. Mas se você tivesse dividido por 2, ia ficar 2 em cima e 16 embaixo. Você ainda ia ter que dividir por 2 mais uma vez. O que é que vai acontecer aqui agora? Eu tenho divisões. Eu vou conservar a primeira fração, 15 dozeavos, e vou multiplicar. Lembra que a gente viu agora no slide passado que uma divisão acaba virando uma multiplicação e inverte a segunda fração. 10 36avos. Beleza. Vou tirar logo uma dúvida aqui. O cancelamento ele só pode ser feito entre numerador e denominador. Ele pode ser da mesma fração ou ele pode ser de frações distintas, ou seja, diferentes. Por exemplo, você pode perceber que o 15 e o 36, eles são divisíveis por 3. Mas se você prestar atenção, o 15 também divide por 3 junto com o 12. E aí, Beni, eu vou dividir o 15 com o 36 ou o 15 com o 12? Tanto faz, você não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Você pode dividir o 15 com o 36 ou você pode dividir o 15 com o 12. Da mesma forma que você pode dividir o 10 com o 12, dividindo ambos por 2, ou pode dividir o 10 com o 36. Observe bem esse aviso aqui de baixo. Os cancelamentos só podem ser feitos entre numerador e denominador. Dividir o 10 e o 15 por 5, jamais. O 12 e o 36 por 3, ou por 6, ou por 12, eles são até divisíveis, mas esse cancelamento não é o correto, beleza? Então vocês podem fazer um cancelamento assim em forma de cruz, mas pode ser feito na mesma fração. Fica a critério de cada um, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir este 15 por 3, que vai dar 5, esse 36 por 3, que vai dar 12. Observe que vai bater a tentação. Esse 12 eu não posso dividir com esse 12? Não, porque só pode numerador com denominador. Esse 12 aqui, desse resultado com esse 12, ambos são denominadores. Eu posso dividir esse 12 com esse 10 então? Pode. E o 12 de cá com 10 também pode. Um dos dois, não os dois. Se eu dividir esse 12 por 2 vai dar 6. E se eu dividir esse 10 por 2 vai dar 5. Observe, eu vou circular aqui os resultados, tá? Para vocês ficarem bem atentos. E aí, quais foram os resultados que eu tive aqui nas simplificações? O 5 e o 5. 5 vezes 5, 25. E aqui embaixo, 6 e o 12. 6 vezes 12 vai dar 72. E como não há mais simplificações para fazer aqui, observe, o 5 e o 12 não consigo, o 5 e o 6 eu não consigo mais dividir. O 5 com esse 12 eu não consigo, nem o 5 com esse 6. Como eu não consigo simplificar mais de jeito nenhum, esta fração ela já está irredutível, beleza? Vou trazer esta daqui para este lugar daqui, tá? Para ficar mais organizado. Então, eu vou conservar a primeira fração, 17 sétimos, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar 34 décimos. Observe que esse exemplo aqui eu coloquei só para chamar atenção. Por quê? Vai haver uma tentação muito grande da gente não inverter, porque o 17 e o 34 simplificam. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que transformar numa multiplicação. E aí? Vamos lá. 17 é primo.
10 não dá para dividir por 17. 17 com 7 não dá. 7 com 34 não dá, tá? 7 com 34 não dá. Eu não consigo fazer essa simplificação. Não tem 7 vezes ninguém que dá 34. Dá 7 vezes 5 dá 35. Mas esse 34 com esse 10 aqui eu consigo simplificar? Consegue. E observe, é numerador com denominador. Então eu vou sim conseguir dividir. Por quem, bem? Por 2. Se eu dividir por 2 vai dar 17. E se eu dividir por 2 vai dar 5. Eu consigo fazer alguma simplificação mais? Não, porque 17 não divide por 5, nem por 7. Então, vai ficar 17 vezes 17, que vai dar 289. E 7 vezes 5, que dá 35. Beleza? E esse resultado já está irredutível. Eu consigo fazer mais simplificações aqui? Não, não consigo. Beleza? Fiquem bem atentos nesse cancelamento, porque isso vai salvar a tua vida. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir essa aula em duas partes para ela não ficar muito grande. E já já eu volto para falar da divisão na forma decimal. Beleza? Até já!